Olá galera, estamos mais uma vez aí para o nosso UERJ em Gotas. No vídeo de hoje vamos trabalhar um dos assuntos mais importantes de história contemporânea, Guerra Fria. Mais especificamente um dos períodos da Guerra Fria, a chamada DETAN. Não deixe de assistir o vídeo até o final, pois eu preparei uma surpresinha para você. Espero que você goste. Antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, não perca essa oportunidade. Inscreva-se no canal. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar um like. Isso é muito importante para a gente. Faça seus comentários para que nós possamos ter uma maior interatividade. Esse canal você sabe que é seu. Vamos à aula de hoje. A Guerra Fria é um tema muito conhecido pelos estudantes. No entanto, temos que entender que a Guerra Fria não é um período homogêneo. Tradicionalmente, o período é circunscrito entre 1947 e o início da década de 90. Mas ao longo desse período, a relação entre as duas principais potências, elas variaram. E nós podemos classificar diferentes momentos dessa relação. Um período inicial, que nós chamamos de Guerra Fria Clássica, que vai mais ou menos ali entre 47 e 53. A década de 50 e o início da década de 60, nós temos um período chamado de coexistência pacífica. No final da década de 60 para a década dos anos 70, é um outro período, que é o da aula de hoje, que nós chamamos de DETAN. E a década de 80, quando nós temos a crise e o fim da Guerra Fria. Ok? Vamos então falar da DETAN. A DETAN é um período inédito, se considerarmos em relação aos outros. Nesse período você pode perceber uma espécie de parceria entre adversários. Aquelas rivalidades mais diretas, elas acabam sendo substituídas por rivalidades locais e regionais. Nós temos nesse período na Ásia a Guerra do Vietnã, aquela intervenção americana que acontece na Indochina, e nós temos também uma participação muito grande dos elementos da Guerra Fria nas disputas dentro da África, naquele processo que nós conhecemos como descolonização afroasiática. No Vietnã, nós teremos a participação direta de tropas americanas. É um conflito muito importante na história do século XX. Os Estados Unidos vai acabar perdendo muitos soldados nessa guerra e acaba também perdendo o combate, pois é obrigado a se retirar da região sem cumprir os seus objetivos. Na África, também vemos uma disputa muito importante entre as duas potências no processo de descolonização. Podemos destacar, por exemplo, Angola. No processo de descolonização de Angola, existiam basicamente três grupos que disputavam o poder ali: FNLA, UNITA e o MPLA. Os Estados Unidos apoiavam a UNITA e em alguns momentos vai tentar uma aliança com o FNLA para derrotar o MPLA. Por quê? Porque o MPLA era apoiado pela União Soviética. Parece que as coisas não deram muito certo para os Estados Unidos. Quem vence a briga pela independência acaba sendo o MPLA de Agostinho Neto, exatamente aquele grupo que era apoiado pela União Soviética. Mesmo com todos esses conflitos regionais, locais, havia certa cooperação entre essas duas principais potências, em algumas áreas sensíveis, como por exemplo a questão da segurança. Um marco dessa cooperação pode-se pensar quando falamos de controle de armas nucleares. Nesse período nós temos dois importantes tratados assinados que discutem essa questão. Um deles é o primeiro de 1968, chamado de TNP, Tratado de Não Proliferação. É claro que esse tratado era um tratado multilateral e um tratado que tentava limitar a fabricação de armas nucleares a apenas 5 países, que eram basicamente quais? Os 5 países que já possuíam armas nucleares. Quais eram esses 5 países? Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança: Estados Unidos, União Soviética, China, França e Reino Unido. O tratado tentava limitar a produção de armas nucleares, restringindo a produção de armas nucleares apenas aos 5 países, ou seja, impedindo que os demais signatários tivessem autonomia para desenvolver as suas armas nucleares. É claro que a resistência foi grande. Diversos países achavam injusta essa imposição
Inclusive, o Brasil nega a assinar o TNP em 1968. O nosso ministro das Relações Exteriores, o importante diplomata brasileiro, Araújo Castro, faz um famoso discurso apontando que o TNP significava um congelamento do poder mundial. 4 anos depois, um tratado bilateral. Esse tratado, chamado Strategic Arms Limitation Talks, é conhecido normalmente como SALT. Ele previa um congelamento de 5 anos na produção de armamento estratégico, assim como o controle dos mísseis intercontinentais e dos lançadores de mísseis submarinos. A maior parte da DETAN acontece ao longo da década de 1970. Essas conversações, esses acordos entre Estados Unidos e União Soviética eram acompanhados de uma rivalidade. Por isso, no início eu disse, uma cooperação entre rivais. Quando falamos em rivalidade, qual dos dois estava tendo vantagem? Ou será que estavam em equilíbrio? A década de 1970 não foi uma década muito feliz para os Estados Unidos. Muitas coisas aconteceram que acabaram criando uma expectativa negativa em relação aos rumos da Guerra Fria. É claro, se quisermos considerar um marco da crise da DETAN, nós diríamos que seria a invasão soviética do Afeganistão, já no final da década, em 1979. Mas ao longo da década, as coisas já não estavam dando muito certo para os Estados Unidos. Logo no início da década, nós temos uma crise de credibilidade dos Estados Unidos em relação ao sistema financeiro internacional. Essa crise é causada pelo rompimento unilateral dos Estados Unidos com a conversibilidade do dólar em ouro. Essa conversibilidade havia sido acordada em 1944 na Conferência de Bretton Woods, inaugurando aquele período que é conhecido como Era de Ouro. Ainda no início da década, os Estados Unidos passaria por uma grande crise, uma crise interna, uma crise política, uma crise agora de credibilidade da própria presidência da República. Desde os pais fundadores, existia uma confiança inquestionável na figura do presidente da República. E parece que Richard Nixon trai essa confiança. É aquilo que nós conhecemos como escândalo de Watergate. Em 1973 e 1979, o mundo é abalado por 2 crises do petróleo. E os Estados Unidos faz parte dessa realidade e passa por essa crise. Além da invasão do Afeganistão pela União Soviética no ano de 1979, comprometendo os interesses americanos na região, nós temos também uma revolução que acontece no Oriente Médio importantíssima, que é a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana interrompe o processo de ocidentalização que estava acontecendo no Irã. Gera-se uma insatisfação interna, essa insatisfação interna vai se fortalecendo, baseado em questões religiosas, e aí nós temos um golpe dado pelo Ayatollah Khomeini. A partir daí, o Irã sai da órbita americana. Nada é tão ruim que não possa piorar. Parece que é verdade, se consideramos a situação americana no ano de 1979. Após a Revolução Iraniana, grupos de estudantes, de jovens iranianos começam a se manifestar contra os Estados Unidos. E fazem exigências, por exemplo, como a repatriação do Shah, para ser punido, julgado dentro do país. Nesse processo, nós temos aquilo que nós conhecemos como a invasão da embaixada americana em Teherã. São 444 dias de cativeiro que os diplomatas e funcionários da embaixada acabaram ficando submetidos. O impasse era prejudicial politicamente para o presidente Jimmy Carter. Com a aproximação das eleições, ele resolve dar uma cartada final na situação dos reféns. Organiza-se a Operação Eagle Claws. 6 aviões C-130 e 8 helicópteros. Tudo bem planejado, cronometrado, as coisas não dão certo. Acaba havendo atraso de um, atraso do outro. Moral da história, eles têm que se retirar após a morte de 8 dos combatentes americanos, um acidente em que um dos helicópteros acaba batendo no avião, há um incêndio. Bom, as coisas não dão certo. Alguns dizem, inclusive, que por causa desses acontecimentos, nós tivemos um ineditismo na política interna americana, porque era quase certo os presidentes se reelegerem. E Jimmy Carter não consegue se reeleger. Quem assume? Ronald Reagan.
Ronald Reagan tem agora a missão de reverter a situação de desvantagem dos Estados Unidos diante dos soviéticos. Com a chegada de Ronald Reagan ao poder, as coisas começam realmente a mudar. É o fim da DETAN, pois a partir daí começam novamente as rivalidades a aparecerem. Um dos projetos principais de Reagan seria de uma série de escudos antibalísticos que seriam colocados em órbita em satélites artificiais. Algo que parece que a União Soviética não tinha como acompanhar. A partir do início da década de 80, aquela cooperação característica da DETAN já não existe mais. As rivalidades vão acontecer e aí você tem uma mudança de posição onde os Estados Unidos se assume realmente e a União Soviética começa a demonstrar sua fragilidade, culminando no final da década de 80 com a desmantelação da União Soviética. Ok, gente, depois de conversarmos sobre esse período da DETAN, eu gostaria de deixar para você agora uma espécie de desafio. Dê uma olhadinha nessa afirmativa que vamos colocar agora e decida se ela está certa ou errada. Depois, clique, que você vai saber se você acertou ou errou. Ok? Um abração, nos vemos já já!